Mudando de assunto, o Ministério da Saúde retirou a Covid-19 da lista de doenças de trabalho. Sobre essa alteração, eu converso agora com a advogada em Direito da Saúde, Caroline Santos. Boa tarde, bem-vinda ao TVC Notícias. Boa tarde, muito obrigada. Doutora Caroline, o que muda agora, então? Se um trabalhador pega a Covid-19, quais os direitos dele nesse momento? Então, o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, ele revogou a portaria 2309 de 2020, que dava direito ao trabalhador que pegasse Covid no ambiente de trabalho, que fosse considerado acidente de trabalho. Desta forma, ele poderia entrar, por exemplo, com atestado de 15 dias, ultrapassando esse período, ele seria beneficiado pelo INSS, ou seja, ele receberia o auxílio-doença. Com essa revogação extremamente drástica, faz com que o trabalhador não tenha mais direito, após os 15 dias de falta, para poder ter esse auxílio-doença. Mas isso é via administrativa. E o STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, já decidiu que quando o trabalhador se contaminar no ambiente de trabalho, é considerado acidente de trabalho. Então, se os trabalhadores não estiverem sendo atendidos via administrativa e não será, haja vista que teve a revogação da portaria, podem ingressar com as ações judiciais, para poder ter esse benefício. Isso pode vir a provocar aí uma falta de responsabilidade empresarial, por exemplo? Cada empresa tem a sua forma diretiva, mas isso poderia, sim, trazer até desempregos, porque como que essa pessoa vai continuar faltando se ela ainda está acometida da doença? E vários relatos estão sendo trabalhados, inclusive de forma científica, que o pós-Covid é tão ruim quanto estar ainda no Covid. Então, a recuperação, muitas vezes, não é o período somente do isolamento. E sacrificar o empresário novamente, com todo esse lockdown que foi dado, em razão da saúde de todos, é algo que não pode acontecer de forma alguma. Então, a portaria que foi revogada trouxe, de fato, um grande prejuízo a todas as pessoas, a todos os trabalhadores. Pois é, porque aí, no caso, para se comprovar, como é que a pessoa comprova que ela pegou a Covid-19 no ambiente de trabalho, para ela poder ser resguardada pela lei? Já que do trabalho, porque tem a questão administrativa, então digamos que está uma questão aí em conflito, mas aí, por exemplo, eu tenho que provar, então, para o meu patrão, para o meu chefe, enfim, que eu peguei a Covid. Como fazer isso numa situação de pandemia, Nesse caso, o trabalhador deveria comprovar a continuidade, que ele não tem condições, através de um atestado médico, que o médico tem as condições técnicas de falar. Ocorre que as pessoas têm colocado como acidente de trabalho quando tem um surto dentro da empresa, ou seja, várias pessoas do setor estão com Covid. Isso já caracterizaria uma utilização do auxílio-doença, ou seja, de uma prova forte para poder dizer que essa pessoa pegou o Covid dentro dessa empresa. Então, a prova seria através de atestados médicos, pneumologista, infectologista, exames, para poder, de fato, comprovar que esse trabalhador não pode retornar ainda às suas atividades laborais. E, no caso, essa decisão pode provocar aí um impasse, talvez um mal-estar entre empregador e empregado? A empresa, no caso, assim, pode não aceitar a alegação de que o empregado, tenha pego a doença no ambiente de trabalho para não ter essa questão de entrar com os direitos, receber alguns benefícios, enfim, esse afastamento pago, vamos dizer assim? Sim, mas quem pagaria esse auxílio-doença não seria a empresa, seria o próprio INSS. Sim. Então, não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, em razão da atividade essencial, às vezes ele era um funcionário extremamente essencial para a empresa. Isso pode até gerar uma falta, e acabar acontecendo uma demissão.
Então, a gente torce para que os empresários tenham a parcimônia do retorno desse trabalhador, né, enquanto paciente, enquanto doente do coronavírus, possa voltar em situações normais, porque nós temos, inclusive, vários casos em Goiânia que a pessoa tem o re-Covid. Então, é melhor que ela volte completamente com a imunidade um pouco melhor, não tão baixa, para o ambiente de trabalho. Sempre bom senso, né? A gente espera que as pessoas tenham bom senso de ambas as partes, tanto os funcionários, para não, às vezes, se aproveitarem de uma situação que a gente sabe que sempre tem isso, né? Quanto aos empregadores terem um pouco de paciência, né? Obrigada, uma ótima tarde para você. Obrigada, à disposição.